Oi Maquilovers, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzana e este é o Se Maquia. Tô eu aqui com essa cara ainda meio de sono, meio inchada, com essa voz ainda meio rouca, porque acordei há pouco, já fiz uma pele aqui de bonita, pra gente continuar o nosso guia da automaquiagem. Então nós vamos avançar mais nos nossos olhos. E aí eu quero hoje dar uma primeira dica, uma primeira técnica de esfumado para que vocês comecem já a praticar o olho de vocês em relação à combinação de cores, tá? E lembrando que se tu ainda não viu os outros vídeos do nosso guia, tem uma playlist completa dele aqui na ordem do passo a passo, que tá aqui na descrição o link. E também vai estar o link do nosso último vídeo da make que a gente fez. No more delongas, vem comigo! Já cheguei aqui mais perto pra gente começar a nossa aula e eu dei uma mudada na iluminação, então se vocês puderem me dar a opinião de vocês se a que eu fazia antes era melhor ou essa, tá? Então comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês estão achando. Tá, e como primeira dica eu quero passar aqui é pra vocês criarem uma base para essa sombra que vocês vão passar, independente aí da cor, porque isso ajuda ela a pigmentar mais e também a durar mais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com um primer de olhos, a gente pode fazer isso também com um clown, se for uma base colorida. O clown é aquelas pastas que palhaço usa, aquela pasta branca, tinta branca, por isso mesmo que o nome é clown, elas são usadas para sombras coloridas. Ou então com um corretivo, que é o que a maioria das pessoas faz. E eu normalmente indico um corretivo que seja um pouquinho mais claro do que a tua pele, para dar já um ar de luminosidade. Então tu pode fazer isso com um corretivo que tu usa para iluminar o teu rosto. E aí é só passar em toda a base do teu olho e também para poder delimitar melhor aqui a sobrancelha. Eu acho que fica bem mais bonito o acabamento se a gente fizer isso. Mas se tu não quiser fazer só com a base, como eu tô agora, também não tem problema. Mas saiba que essa parte do corretivo ajuda a fixar e a durar mais. Então vou fazer aqui com vocês bem ligeirinho. Vocês viram já a diferença, né, de uma sobrancelha para outra. Esse é um passo que eu já ensinei para vocês em outros vídeos aqui. E como dica de pincel, o nosso língua de gato, bem fininho, pequenininho, que ele é ótimo. Aqui tu pode acertar esse corretivo ou com a mão ou com a tua esponja. E aí é só dar batidinhas. E aí tu viu que eu não carquei de produto, né? Isso é importante, porque daí a tua sombra não vai acumular, não vai manchar e deixa um acabamento bem mais bonito. E como dica de paleta hoje, a gente vai usar a Becalme da Ruby Rose, que ela é uma paleta bem BBB e bem bacana de se usar, ela é bem pigmentada e ela já vem até aqui com uma espécie de primer, né, de sombra. Se tu quiser utilizar ele, também não tem problema, tá? Aqui ela é uma paleta de tons mais nude, ela é um daqueles dupe lá da Huda Beauty. E ela tem também outras linhas que eu vou trazer aqui pra vocês, já devo ter trazido aqui no canal, mas aos poucos eu vou trazendo mais. E aí, como dica de pincel, antes de eu falar as cores que a gente vai usar, sempre eu dou a dica do meu triozinho, mas é só pra vocês terem uma ideia de tamanho de pincel, tá? Primeiro, aprende a guardar melhor, né, pra ele não ficar torto. Mas, então, é o ideal vocês terem um pincel fofão, um pincel médio e um pincel pequeno. Esses todos aqui são de esfumar, mas a gente também pode utilizar eles para depositar. Então é isso que eu faço, até para não ficar usando um monte de pincel. Vocês já conhecem esse meu trio, esse é o LP 85, esse aqui é o LP 82, que é o médio, e esse aqui é o LP 80S. Todos da Love Beauty e eu amo, amo, amo eles.
Antes da gente falar as cores que a gente vai utilizar aqui, quero te ressaltar, né, que eu já fiz aqui a minha caminha de pó. Isso tu faz com teu pó, coloca aí o baking, porque essa caminha vai ajudar a tu proteger a tua pele e não cagar toda ela caso caia sombra. Porque às vezes tu não conhece a paleta, tu não sabe se ela vai esfarelar ou não. Essa aqui eu já conheço ela, sei que ela dá uma esfarelada e por isso eu já tô prevenindo aqui a minha pele, porque a gente vai trabalhar com umas cores escuras. Então isso é bom para prevenir o teu trabalho e ajudar no teu tempo. As cores não tem nome, tá, gente? Então eu vou ter que ir apontando pra vocês. O que eu pensei hoje? Da gente fazer algum tipo de make que dê pra uma situação que tu vá pro teu trabalho e depois que tu tenha um rap, tu já tá linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, lindos, maravilhosos, tá? Então vamos usar uma cor de destaque, que vai ser esse marrom aqui mais escuro. Ele é um marrom café, tá? Mais frio. A gente vai usar essa cor aqui intermediária, que é um marrom mais nude, né, bem cor de pele. E para dar uma luminosidade, a gente vai utilizar essa cor aqui, que é como se fosse um champanhe. Se a gente for usar uma outra cor, eu vou avisando aí no meio do caminho. Mas o que eu pensei por enquanto foram essas. Ai, mas Suzana, as minhas sombras, elas não aparecem, a minha make não aparece na foto. Isso é porque tu não dá a devida pigmentação para ela, tá? E aí aqui vai mais uma dica. Tô pegando aqui o primeiro marrom, que é a questão exatamente de tu dar essa pigmentação. Como é que tu faz isso? Depositando várias vezes essa sombra, tá? Então eu peguei o pincel médio, tá? Que é o LP82, se eu não me engano, isso mesmo. E agora eu tô só depositando essa sombra aqui. E como que a gente vai saber se ela vai estar pigmentada? Tu pode dar essa pigmentação aqui, se eu tiver que te falar um número de vezes, em torno aí de 7 a 8 vezes, para que ela fique numa cor ideal como tá na paleta. Só depositar, tá, gente? E essa é a dica para que a tua make apareça nas fotos. E aqui eu tô vindo meio na diagonal, mas tu pode fazer mais reto. E eu tô vindo até o côncavo, tá? Ó, tá bem marcadinho ali, até um pouquinho abaixo do meu côncavo. E tô só depositando. Agora que a gente depositou, a gente vai esfumar. Eu tô com o mesmo pincel e o que eu fiz? Só tirei o excesso de produto que tinha aqui, tá? Tirei bastante. E a gente vai começar a esfumar essas bordas aqui. E pro teu esfumado ficar sempre leve, segura na pontinha do pincel. Essa é uma dica que eu dou aqui há muito tempo no canal, né? E aí aqui a gente vai fazer movimentos circulares pequenos, ó, bem contidos. Não precisa subir muito. E faz de fora para dentro. A não ser que tu queira crescer esse esfumado, tu pode fazer de dentro para fora, que daí ele vai vindo, vai se expandindo cada vez mais para fora. Aí é uma questão de gosto teu, tá? Tirei o excesso de novo e vou voltar aqui, porque ainda tá marcado. A gente vai fazer isso então até essa marcação sair. E se tu não te sentir segura em fazer com um pincel maior, tu vem com o pincel pequenininho, que daí tu consegue, ó, com movimentos um pouquinho maiores, dar esse acabamento. Então, ele serve para isso, não só para questões de detalhes, mas se tu não tem ainda uma segurança em trabalhar com pincéis maiores, ele te ajuda aqui também. E se tu achar que daí nesse esfumado, nessa desmarcação, digamos assim, que tu fez, saiu um pouquinho da tua sombra, só reforça ela mal e mal, encosta o pincel e dá uma depositada de leve. E aí ele já vai formar um degradê sem precisar ficar com aquele monte de sombra. É claro que a gente vai chegar nesse passo aí de degradê com várias sombras, mas é importante que primeiro tu pegue a força do teu esfumado, que tu comece a pegar uma prática. E aí então vai indo aos poucos com uma sombra só.
Agora com o pincel fofão, eu vou pegar nossa cor aqui intermediária, que é esse mais nudezinho aqui. Olha eu não mostrando a sombra. E vamos aplicar aqui no meio do nosso olho. E pode ser bem em cima dessa marcação que a gente já vai desfazer ela. E aqui, como ela é uma cor mais nude, pode aplicar com batidinhas, pode aplicar já esfumando. Aqui não tem muito mistério. É uma make mais marcada? É. Mas ainda assim ela dá para várias ocasiões, dá para trabalhar sim com ela, porque ela não é com cores chamativas. E aí, como que a gente vai tirar agora essa marcação aqui? Tu viu que a gente já conseguiu esfumar um pouco, mas a gente vai pegar o nosso pincel pequenininho e fazer movimentos de vai e vem. Essa é a técnica para tirar marcação, gente. Esse é o movimento, movimentos de vai e vem. As cores vão se mesclar. Ó, tu tem que fazer com que elas se mesclem para que tu não saiba mais onde uma começa e a outra termina. Tirou a marcação, volta com a sombra e dá só mais uma pigmentada para fechar ela com chave de ouro. E se tu achar que a primeira sombra deu uma despigmentada, tu volta com ela, com aquele mesmo pincel, e só dá umas batidinhas, assim, ó, bem de leve, pra tu não precisar fazer todo o movimento de novo, tá? Vamos agora para nossa cor champanhe. Normalmente essas cores aqui mais cintilantes, elas ficam mais bonitas se a gente passar com o dedo, né? Então eu vou testar com vocês das duas formas. E aí a gente vai aplicar onde não tinha sombra ainda, com o pincel pequenininho. E aqui eu já tô até esfumando, porque como ela é uma sombra mais de iluminação, né? A gente consegue dar uma trabalhada melhor. As sombras cintilantes, elas têm mais facilidade de serem esfumadas, tá? Então até se tu quiser dar uma treinada aí, pode pegar cores cintilantes. E eu venho até aqui um pouco em cima da outra também, para ajudar na nossa mesclagem, no nosso blend, na nossa mistura de cores. Até que eu gostei assim com o pincel, então vou continuar com ele. Lembrando que se tu tem o olho mais separado, né, não faz essa iluminação aqui, porque senão teu olho vai dar a impressão de que ele é mais separado ainda. Então essa é uma paleta bem BBB mesmo, assim, pra tu começar a te aventurar e muito boa. Ó, fica um blend de cores bacana, onde tu pode trabalhar tranquilo, tranquila e depois ir pro rapzinho. E aí vamos ajudar esse nosso esfumado aqui com um pó solto, o pó que tu usa aí no teu rosto, e vim com o pincel maior aqui, ó, e selar essa parte de cima, e daí já dá mais uma esfumada aqui na nossa sombra, ó. Vai parecer que tem um outro marrom ainda aqui. Se tu quiser fazer esse passo antes de começar, pode fazer, pode te facilitar ainda mais, tá? É que eu sempre esqueço de fazer antes. Parte inferior, tudo que a gente fez em cima, normalmente a gente faz embaixo. Aqui você já conhece o pincel que eu gosto de usar, são esses mais achatadinhos. Esse aqui é o da Mary Kay, ele é bem firmezinho. Eu não me lembro mais, ele é pra... eu acho que ele é de esfumar, tá? Eu não sei se ele ainda existe, porque ele é de uma linha bem antiga, mas só pra te dar uma dica, eu adoro esse pincel, tá? E aí, então, a gente vai pegar o nosso primeiro marrom e começar a depositar. Aqui bem rente aos nossos cílios. E a dica aqui é, se tu tem um olho pequeno e não quer dar uma diminuída nele, ou se tu não quer deixar tão marcada assim essa make, vai até aqui, ó, no meio do olho, no máximo com esse marrom mais escuro, tá? Senão ele já vai dar essa fechada
e pode ser que tu tenha essa sensação de que teu olho tá diminuído. Se tu quiser deixar então uma make bem mais marcada, vem com ele por todos os cílios inferiores, tá? Eu aqui vou vir mais ou menos até o meio do olho, porque é um efeito que eu gosto muito. E aqui nessa parte de baixo, eu fico muito só com esse pincel. E aí tu tem que cuidar para fazer a devida ligação entre a parte de cima e a parte de baixo, tá? Com o mesmo pincel, limpei o excesso e agora eu já vou vir com o marrom intermediário. E aí eu vou fazer eles se mesclarem. E esse marrom a gente pode vir até aqui, o canto interno, tá? E pode até já dar uma esfumada nas bordas do marrom mais escuro, pra já tirar essa marcação. Gente, eu não sei se aparece aí no vídeo, mas essa sombra cintilante, ela esfarelou demais. Eu não me lembrava que ela esfarelava tanto. Ó, aqui embaixo ele quase nem aparece, né, esse marrom. E agora a gente vai voltar com a sombra esfarelenta cintilante. Só pra dar uma luminosidade. E aí eu vou limpar agora com um pouquinho de pó que tem na minha esponja, na minha pele. E também com o pincel. E daí a gente vai varrer toda essa sujeira e não vai ter estragado a nossa make. Se tu quiser aqui, ó, aproveitar e dar mais uma esfumada com o pincel de pó, ele dá também um efeito bem bacana, ó. Bem nas bordinhas. Ele dá uma marcação bonita aqui. Dá uma levantada no teu olho. E essa foi a nossa aula de hoje. A gente não vai fazer aqui delineado, máscara de cílios, porque isso é assunto para outro vídeo, porque antes disso eu ainda quero fazer outras técnicas de esfumado contigo, tá? Essa técnica, ela é considerada sem marcação. Por quê? Porque a gente não marcou aqui o côncavo. Então, tem outras formas aí de tu se jogar com ela, que é deixar ela sem essa cintilância, vir só com as cores opacas, marcar mais, não marcar tanto, se não quiser fazer a parte de baixo, enfim, te joga. Comenta aqui embaixo se tu gostou dessa aula e se tu vai praticar, vai fazer ela exatamente assim, ou se tu vai dar uma modificada. E se tu chegou até aqui o final desse vídeo, é porque tu já deve ter dado teu like e tu deve já ter gostado desse conteúdo, então tu já te tornou um maquilover, já te inscreveu e entrou pro nosso bonde e também já deve ter ativado esse sininho para toda semana receber um vídeo feito com muito carinho, não é? E é isso, eu fico por aqui, um beijão, se cuidem, até a próxima e fui!